Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo ao canal do Professor Flávio. A gente vai trabalhar nessa aula uma parte teórica sobre semelhança de triângulos, teorema de Pitágoras e trigonometria no triângulo retângulo. E lembrando, né, a geometria ela pode ser vista na arquitetura de prédios, no design de móveis, e até mesmo nas artes. Entre as figuras planas, é essencial para interpretar essa situação do nosso cotidiano, aplicando a matemática de maneira bem prática. Nessa aula, vamos buscar conectar um pouquinho da teoria à prática, utilizando um pouco das ferramentas da tecnologia, qual eu usufruo aqui para poder interagir um pouco com vocês, tá bom? Espero que seja de grande valia e um excelente aproveito essa aula, ok? Vamos lá? Então, semelhança de triângulo, teorema de Pitágoras e trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? Então, a gente vai explorar um pouquinho sobre essa semelhança de triângulos, tá bom? Vamos falar um pouquinho do teorema de Pitágoras e essa parte aí da trigonometria. Bom, semelhança. A semelhança, quando a gente fala matematicamente, é a gente assemelhar, ter como uma imagem, né? E tirar a proporção dela de aumento, redução, e esse seria o grande objetivo. E nessa parte teórica a gente vai ver bastante esses detalhes, ok? Bom, dois segmentos de reta dizem-se comensuráveis quando e apenas quando existe uma unidade de comprimento tal qual a medida de ambos é expressar por meios de números inteiros ou de forma equivalente, quando e apenas quando um deles pode ser medido através de um número racional, tomando o outro por unidade. Nesse trecho aqui eu quero chamar a atenção bem nesse trecho, para que vocês dêem bastante atenção sobre números inteiros, tá bom? O que é os números inteiros? E também quando ele fala aqui, ó, dos números racionais, ó, ok? Então é só chamar um pouquinho mais a atenção para esses dois conjuntos numéricos, tá bom? Então, vamos lá. Então, nas figuras semelhantes, geralmente a gente pode aplicar teorema de Tales, né? Então, no teorema de Tales, a gente tem duas retas paralelas que determinam duas retas concorrentes, segmentos de reta correspondente proporcionais. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Então, ele quer dizer que para essa parte qual ele fala duas retas, né, duas retas paralelas, né, o que são retas paralelas, né? Retas paralelas é quando a gente tem
basicamente isso aqui. Minha traço não está perfeito, mas é isso aqui, ó, tá bom? Então são retas paralelas, tá? Duas retas determinadas por duas retas paralelas. E, então, a gente vem falando no Teorema de Tales e prestar bastante atenção que ela tem as partes proporcionais, né, então ela tem lá as suas partes proporcionais que elas vêm lá cruzando lá as nossas as nossas retas paralelas, tá bom? E aí é onde a gente começa a semelhar um pouquinho, né, sobre onde entra aí um pouquinho a parte das formas, né, formas semelhantes, ok? Bom, e aí a gente dá continuidade na na nossa aula, falando um pouquinho aqui sobre 2 figuras dizem-se semelhantes, se verificar uma ampliação, se são geometricamente iguais, se verifica uma redução. Então, quando a gente fala nessa parte da semelhança, a gente pode tanto ter ela como uma parte da ampliação, quanto a gente pode ter ela como uma parte de redução também, tá? Então a gente precisa verificar primeiro, né? Então primeiro a gente vem aqui e verifica qual que é, deixa eu mudar aqui minha caneta. Então aqui primeiro de tudo eu verifico isso aqui. Primeiro eu verifico se ela tem uma ampliação, então nesse caso aqui ela tem uma ampliação, ó. Então a mesma flor, ela tem uma ampliação, ó, um tamanho real, houve uma ampliação. Se elas são iguais, né? O que que são iguais? Geometricamente, né? Se o tamanho, né? Se o formato delas, elas são iguais, né? Tamanho não, porque é o que a gente vai trabalhar em cima dessa parte, né? E se ela tem uma redução, né? O que que é a redução, né? Da imagem, né? É a diminuição da imagem. Então, daqui para cá eu posso ter ela aumentada e reduzir ela também, né? Então, aqui eu teria a minha ampliação da imagem, então teria minha ampliação. Aqui eu vou ter ela igual, né? Elas são imagens iguais, ok? E aqui eu vou ter ela no formato reduzido, né? Então, uma redução. Perfeito? Essa é a parte importante para a gente não esquecer o que significa semelhante. Perfeito? Vamos lá. Em uma figura semelhante, os ângulos correspondentes são geometricamente iguais à razão entre os comprimentos de segmentos correspondente e constante. O que que é a razão? A razão constante entre os comprimentos dos lados correspondente de figuras semelhantes chama-se razão. Razão de semelhança, tá? Então, ele vem falando aqui sobre a razão de semelhança, né? Então, aqui eu tenho uma razão que ela é maior que zero, certo? Então, uma razão que é maior que
0, sendo comum utilizar-se a letra R ou K para simbolizar o que é razão, certo? Então, razão de semelhança, aí a gente vai ter a sigla R, sinalzinho de maior, né, número 0. Então, essa é uma razão, a razão ela sempre vai ser maior que 0, ok? Então, a razão de uma semelhança ela sempre vai ser maior que 0. Ai, professor, chegou na hora da prova, estou com dúvida lá de como saber que é maior, que é menor, né? Então, sempre utilizem um gabarito, e em cima desse gabarito, tentem fazer algo nesse formato. Ó. Aqui, que número que eu estaria vendo? O número 4. Ó. Aqui, que número que eu estaria vendo? O número 7. Ó. Perfeito? Nesse segmento aqui, quem que é maior? Né? Esse daqui, ó. Então, eu tenho um sinalzinho de maior, ó. Maior. Ele vai estar sempre apontando, né? Se eu colocar o sinalzinho aqui, ele vai estar sempre apontando para o lado direito. Quem que é menor, né? Se eu colocar aqui a setinha, ele vai estar sempre apontando para o lado esquerdo, tá bom? Então, um sinalzinho de menor. E posso trabalhar com essas dicas também, perfeito? Voltando. Então, aqui a gente tem, bem nessa parte, a gente tem aqui, deixa eu montar aqui, minha caneta, voltando. Então, nessa parte aqui, o que que a gente tem? A gente tem a razão, que é maior que 1. Se ela for maior que 1, ela vai ter uma ampliação, tá? Então, a gente está falando da razão. A razão, o que que é a razão? A razão, ela é simplesmente, né, a razão, se eu fosse colocar a razão aqui, ó, a minha razão, ela parte lá, ó, de R maior que 0, ó. E aí eu vou ter uma ampliação. Se a minha razão ela for menor que 1, eu vou ter uma redução. E se ela for igual a 1, eu vou ter uma isometria, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre essa parte aqui de isometria também, tá? E aí é onde a gente precisa saber quem que é a minha razão. Então, exemplo, eu tenho aqui duas imagens, né? Então, vou colocar aqui um quadrado. Essa é a minha razão, a minha razão. Então, a minha razão é maior ou menor? Né? Então, qual que é a minha razão? Então, minha razão aqui, ela seria igual a quanto? Né? Então, ela é maior que 0. Ok? Se ela fosse iguais, né, eu teria aqui basicamente uma semelhança, então que seria a minha razão, tá? Então, partimos para o próximo slide. Então, para construir uma figura semelhante, podem-se utilizar diferentes métodos. Por exemplo, método do quadricular. Então, observe o seguinte, ó, deixa eu fazer aqui uma divisão aqui. Aqui eu tenho 2 métodos quadriculares. A mesma quantidade de quadradinhos que eu tenho aqui, ó, eu também tenho aqui. Então, digamos que para fazer uma ampliação, eu teria aqui, vamos falar, 1 centímetro. Daqui até aqui eu teria, vamos chamar de 1 centímetros. 1 centímetro. E aí, vamos imaginar que essa outra parte daqui, ó, então daqui até aqui, vamos falar que eu teria, vamos ampliar para 10 centímetros. Bastante coisa, né? Mas é só mesmo para a gente ter
uma ideia do que é a ampliação. Então, esse quadrado que eu tenho aqui, lembrando que cada parte, com a gente está falando de quadrado, então quadrado eles são iguais, né? Então, é 1 centímetro quadrado. Então, imagine o seguinte: imagine toda essa área aqui, se eu fizesse essa malha quadriculada, toda essa malha quadriculada com 10 centímetros, eu teria uma ampliação de quadrado, né? Então, meu formato geométrico, que é um L ao contrário aí, ele teria um formato totalmente maior, né? Então eu tive aqui um aumento, né? Um aumento de quanto? 10 centímetros, tá bom? Então é isso que a gente utiliza como semelhança, né? Então semelhança, muitas vezes ela pode ser fácil, muitas vezes ela pode ser difícil também, no quesito de informativo, tá? Que ele tem bastante detalhezinho, ok? E aí fica mais difícil para a gente compreender, mas não é nada fora da casinha desde que a gente estude um pouquinho, né? Dedique aí algumas horinhas aí para poder fazer a interpretação e entendimento do contexto semelhança, tá? Então vamos lá para o próximo slide. Aqui eu tenho uma outra forma de semelhança que nós chamamos de homotetia. O que é a homotetia? Imagine que se você estivesse em uma luneta, né? Então a luneta lá, ela tem uma lente, né, a qual a gente teria uma lente, e essa lente vai ter o poder do quê? De ampliar, né? Então essa luneta ela vai ter o poder lá de ampliar. Como se eu tivesse aqui uma lente, e aí eu estou buscando, eu quero ver lá uma informação bem longe. Então essa lente ela tem como se fosse uma ampliação, ó, tá? Então ela vai buscar de uma forma bem ela vai buscar de uma forma como se eu estivesse olhando aqui na lente e a gente vê aquela imagem lá do outro lado bem ampliada, tá bom? Então é importante a gente pensar nessa questão também, que é o método da homotetia, perfeito? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Que aí ele tem aqui como se fosse minha lente, e aí eu tenho como ver essa imagem que eu estou vendo e ampliar essa imagem, tá vendo? Conforme a imagem tem aqui. E aí ele tem as suas vértices e arestas que a gente pode acompanhar, né? Então eu teria aqui a letra A, a letra C, os pontos, né? Letra D, letra B, tá vendo? E aqui ele vai acompanhando, ó, tá? Então é uma forma de ampliação. Se imagine se eu colocasse um outro detalhe aqui, posso ampliar até um pouco mais, né? Vou precisar de mais espaço, vou precisar de mais espaço. Mas enquanto eu for ampliando isso aqui, ok? Eu consigo ver de uma forma ampliada, ou vice-versa também, né? Se eu olhar daqui para lá, eu teria como um formato também como reduzido, certo? Vamos lá. Não sei se vocês já ouviram falar nesse nesse outro formato também. Então, formato da pantografia, né? Antigamente se utilizava muito, né? Esse formato da pantografia, onde eu posso fixar, né? Ter essa seria
um instrumento, o qual é conhecido como pantógrafo. A gente pode fixar uma base e ajustar as medidas, né? Então aqui são as minhas medidas, eu coloco a medida que eu quero ampliar, entendeu? Eu vou colocando as medidas que eu quero ampliar e conforme eu for, assim, for fazendo esse movimento do desenho real, né, que ele vai sair a semelhança ampliada, tá? Também podendo fazer de uma forma diferente, posso reduzir também, né? Então, onde aqui eu vou ter uma ponteira, né? Tem uma ponteira e aqui eu vou ter o lápis, ó, para fazer a ampliação, tá bom? E aqui as medidas do meu pantógrafo, ok? Se eu for passando aqui por cima do desenho real, né, da minha imagem real, eu automaticamente vou ampliando essa imagem. Perfeito? Bom, aqui a gente tem todos os exemplos juntos, né? Então, o método quadriculado, que a gente pode usar, o método da homotetia e o método também para construir uma figura que a gente pode utilizar o pantógrafo. Perfeito? Ok? Então vamos lá para agora para falar sobre outra semelhança. A gente tem a semelhança de triângulos. O que é a semelhança de triângulos? A semelhança de triângulos, ah, ela verifica dois triângulos que são semelhantes. Não é necessário comparar os três lados e os três ângulos dos dois triângulos. Basta utilizar um dos seguintes critérios. Vamos lá. Primeiro critério, aqui a gente tem o triângulo, ele vai ter alguns critérios e dentro desses critérios que é de suma importância, né, então essa parte que é de suma importância, a gente vai ter lá, que é o critério lado, 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 né? Então a gente vai ter lado, 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 né? Então lado, lado, lado. Dois triângulos são semelhantes se tem os três lados proporcionais, né? Então se eu tiver um outro triângulo, digamos, nesse formato aqui, ó, ele é semelhante a esse triângulo? É semelhante, ele tem lá os seus três lados iguais, ó, três lados proporcionais, tá bom? Não importa se ele está virado, de lado, não importa, tá? Então ele vai ter um formato que eu também tenho que ter como critério, lado, 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 tá bom? Vamos lá. Critério de ângulo, ângulo. O que é o critério ângulo, ângulo? Os dois triângulos são semelhantes se têm dois ângulos geometricamente iguais. Tá? Então, se ele tem ângulos, vamos dizer aqui, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Ângulo aqui e ângulo aqui, certo? E se eles são iguais, a gente vai chamar do critério de triângulo. A gente pode usar esse critério também, que é o critério que a gente chama ah, de ângulo-ângulo, tá? E o outro critério, né? Então são três critérios. A gente teria lado, que é lado, ângulo e lado, tá bom? Então teria lado, ângulo, lado. Então prestem bastante atenção que muitas vezes ele vem esse formato já para dizer os critérios do triângulo, tá bom? Vamos lá para mais um exercício.
Aqui eu mostro para vocês, já de um formato que já ele, digamos, ele já demonstrando um pouquinho pra gente, né. Então aqui o critério lado lado, né, então ele montou o critério lado lado, aqui vale 3, né, aqui já vale 6, vendo? Ele só dobra, tá vendo? Dobrou de valor, mas ele tem as mesmas semelhança, perfeito? Que é o lado, lado, né, então lado, 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 tá bom? Então lado, lado, lado. E quando a gente chama de de triângulos com semelhança de ângulo, que é o critério de ângulo, observa que ele vem mostrando, ó, a semelhança, tá vendo? É a mesma, ó, e ele vem os mesmos lados, ó, dizendo que esse ângulo, ele é igual a este ângulo. Ele diz que esse ângulo é igual a este ângulo, tá bom? E aqui a gente tem, ó, também, ó, eu tenho esse lado, eles são de medidas iguais, esse lado, ele já é diferente, né, ou já é outra medida, tá. Então, a gente usa essa parte para esses tracinhos para caracterizar se eles são iguais, tá bom? Perfeito? Vamos lá, mais uma aqui. Bom, eu tenho aqui lado, ângulo, lado, e aí eu tenho aqui a medida dele também, que a gente pegou do primeiro, e ele vem demonstrando também, ó. Então eu tenho lado, lado, aí eu tenho o ângulo, e tenho o lado, tá? Então se vocês observarem, ó, esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado, o ângulo é o mesmo ângulo que eu tenho aqui, ó, no segundo, na minha ampliação, né, no meu triângulo que tem a minha ampliação. E aqui eu também tenho como montar as fórmulas, tá, que a gente utiliza a fórmula, hã, sendo, eh, DF, né, então eu pego lá o triângulo maior, ó, DF, DF tem um segmento, né, então DF tem o segmento até F, então segmento até F, sobre A com segmento até C. Então segmento, gente, é sempre o tracinho que vem em cima, tá, então ele fala segmento de A até C. E aí eu só vou fazer o cálculo, então 6 sobre 3 dividido por 3 é igual a 2, tá. E aí eu vou fazendo todos os segmentos da minha semelhança, né. Qual que é o segmento daqui, ó, FE, e CB, que é C e o B, tá bom? Então C e o B. Então essa parte aqui, ó, importante, ó, toda essa partezinha aqui importante vocês, eh, vocês terem uma ideia, tá bom? De como que a gente pode fazer esse segmento. E aí é bem fácil, mesmo esquema, então, mesmo segmento que eu tenho de um lado, eu montando aqui a minha parte dos segmentos FE, que é 4, que é igual a 4, eu vou ter o outro, ó, que é segmento de CB, que vai ser igual a 2, 4 dividido por 2, 2, e assim sucessivamente, tá bom? E aí, para fazer o mesmo esquema, vocês montam
A parte quando eu tenho que escrever lá todos os meus segmentos, eu vou colocar sempre a parte do ângulo. O ângulo é importante vocês sempre destacar, né, vocês podem destacar, ele se destaca com o símbolo, né, então vou colocar aqui, ó, letra o segmento ACB. Então, ACB, o ângulo está onde, né? Qual que é o ângulo principal? Onde ele está destacado, né? Então, está destacado aqui, ó. Então, eu vou colocar lá o meu ângulo, ó. Vou colocar lá um chapéuzinho em cima, tá bom? Qual que é o outro que eu posso colocar também, ó? Ah, é, ele está, né? Esse ângulo, ele está para qual ângulo? Entendeu? Então, eu vou colocar CBA, né? CBA. Então, ele está para CBA. O ângulo está onde? Está aqui, ó, em cima do B, certo? E assim sucessivamente eu vou colocar sinalzinho de igual e vou fazer com o segundo, ó. DF, D, F, E. E o chapeuzinho tá onde? Tá aqui em cima, tá? Observa o outro ângulo que eu tenho que falar, ó. Então, é F, E, D. Ou seja, se vocês observarem, a marcação do ângulo ele tem que ficar sempre ao meio, tá bom? Tem que seguir esse critério, tá? Então, ele sempre vai ficar ao meio. E aí ele fala que pelo critério de ângulo, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Perfeito? Vamos lá, outra partezinha aqui. Para a gente falar de lado, ângulo, lado, a gente vai utilizar o mesmo esquema do lado do critério lado, lado, lado. E aqui a gente pega o lado sempre onde a gente tem o ângulo, ó, por onde a gente vai começar, tá? Então aqui a gente vai começar sempre lá, ó, pelo lado do ângulo também, por onde a gente vai começar, ó, tá? Então segmento de e F, segmento de E e F, né? Então segmento de FE, né, e F, né? A gente vai ter 4, e aí vou colocar o outro segmento do outro também, e fazer a divisãozinha também. E a parte do ângulo, eu vou mensurar também, ó, conforme a gente fez aqui no critério de ângulo, tá? Então é bem fácil nesse formato, ok? Então, se a gente é, é, dá uma estudada aqui, parece ser difícil, mas ele não é, ele está bem detalhadinho aqui a imagem, a gente consegue buscar informações nesse material de suma importância, perfeito? Vamos lá para falar sobre algumas questões que eu acredito que é de o que vai fazer bastante significado quando a gente fala de semelhança, tá bom? Então vamos lá. Eu deixei algumas questões nessa parte aqui que vocês vão conseguir identificar um pouquinho sobre a nossa parte de semelhança. Então, só enfatizando que
São 2 questões, mas são 2 questões que vocês vão ter aí um pouco de apoio para que possa trabalhar com uma lista de exercícios que eu vou disponibilizar após a finalização dessa aula, tá bom? E assim vocês possam estudar, possam, buscar maiores informações, ok? Então vamos lá. Deixa eu passar meu vídeo aqui. Questão 1. Um prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão no mesmo instante que a pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros. Pode-se afirmar a altura do prédio vale. Observe a figura abaixo. Então a gente pode afirmar que ela mede 27 metros, 30 metros, 33 metros, 36 metros, 40 metros. A gente tem a imagem, né? A gente tem uma imagem que logo a gente já vai observar que a gente tem um teorema de Pitágoras aqui, né? Então, sempre quando fala a questão de projeta, então vocês já podem saber que a gente tem um teorema de Pitágoras. E para fazer essa parte, a gente precisa pensar na parte trigonométrica, de como que a gente vai executar isso aqui. Então, lembrando, para se trabalhar a parte de teorema de Pitágoras, qual que é a fórmula que a gente tem, né? Então, é a hipotenusa, né? Então, a hipotenusa que vai ser igual à soma dos catetos, né? Então, nessa parte aqui a gente vai ter essa parte aqui, a gente vai ter nossa hipotenusa, aqui a gente vai ter nosso cateto, e aqui a gente vai ter nosso cateto. Então, tem o hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, perfeito? E aí é onde entra a análise de toda essa parte aqui. O ângulo que eu tenho aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Então, a hipotenusa, como detectar, né, a minha hipotenusa, né? Então, minha hipotenusa, ela vai estar sempre à frente do ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e minha hipotenusa vai estar sempre à frente, ok? E uma coisa que a gente já acabou de estudar também, né? Então, a gente tem uma semelhança aqui, ó. Semelhança. Então, tem a semelhança que a gente tem aqui, ó. Tá bom? Do prédio e a sombra também da pessoa, ó, tá? Então, é, a gente já vai ter uma semelhança. E aí é onde a gente já vai pensar nessa semelhança já já, tá? Então, lembrando, então eu fiz alguns apontamentos aqui já, ó. A gente já tem a semelhança, que são a semelhança de dois triângulos, perfeito? Então, eu vou ter um triângulo maior. Então, vamos colocar aqui, onde eu tenho altura. E eu tenho também aqui, para essa altura, eu tenho aqui um comprimento aqui. E eu tenho aqui a minha
hipotenusa, né? Então minha hipotenusa vai estar bem à frente, ok? Olha só, e tem um outro, ó, um outro triângulo também. Tem um outro triângulo, é um triângulo menor. Esse triângulo menor que seria a sombra, né? Seria a pessoa, né? Onde ele vai projetar essa sombra, né? Então, onde o prédio vai projetar a sombra sobre a pessoa. Então, aqui a gente vai ter a altura também, que ele já tem um valor, ó. Olha que interessante. 1,8 metros, e aqui eu vou ter 2,0 metros, tá bom? Então, observem que eu tenho algumas informações já para poder trabalhar com a minha semelhança de triângulos, que é a trigonometria aqui. Perfeito? Vamos lá. Com, como os triângulos formados pela sombra do prédio e do homem são semelhantes, lembra que a gente falou sobre a semelhança? Então, mais uma vez aqui, ó, semelhança de triângulo, né? Só enfatizando. Então, eu tenho um triângulo maior e eu tenho uma redução, né, desse triângulo, ó. Tem uma redução do triângulo, ó, beleza? Que é lá da sombra do homem, tá bom? Então, eu tenho um, dois triângulos. Então, eu vou ter aqui o prédio, né? Então, eu vou ter o prédio aqui no número um, o prédio, né? Então, eu vou chamar de prédio. E o homem, né? Eu vou chamar de número 2. Bom, do triângulo número 2. E aí, em cima dessa parte é onde a gente vai trabalhar com o nosso exercício. Olha só, para que vocês possam observar, eu coloquei as duas imagens uma ao lado da outra, tá? É óbvio que na hora da prova é importante vocês fazerem um desenho. Se vocês conseguirem ter essa ideia de semelhança, já vai partir de um bom exercício, né? Tem nosso ângulo aqui, ó, de 90 graus, né? Então, ângulo aqui de 90 graus. Tem um ângulo também de 90 graus. Para ambos eu tenho hipotenusa, 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 cateto, cateto, cateto e cateto. Qual que é a semelhança entre esse e esse triângulo? É uma redução, né, de um triângulo para o outro. Então, pega essa visão como uma seguinte, como já uma premissa, tá? Que a gente vai utilizar isso para nosso cálculo, certo? Então, quando a gente vem aqui, a gente separar essa, essa imagem, observem que vocês vão ter a gente vai ter lá o primeiro triângulo, né? Lembra que a gente separou lá do prédio, que eu caracterizei como número um, e a do homem, que é o número 2. Então, eu vou ter aqui do um e aqui a do 2, ó. Beleza? Então, em cima disso aqui, eu já posso já começar já a trabalhar algumas questões, tá bom? Então, separa as imagens, né? Então, eu já consigo ter a ideia, né? Então, aqui é o prédio, e a sombra e o homem são semelhantes? Sim, a gente tem uma semelhança aí, certo? Vamos lá. Aqui a gente tem a nosso desenho, né, do prédio e do homem, que aí tem uma semelhança, qual a gente vai fazer o nosso cálculo. Então, a gente pode aplicar também
a relação de proporcionalidade direta, né, nesse cálculo todo aqui, tá? Então, nessa trigonometria eu posso aplicar a proporcionalidade, ok? E trabalhando proporcionalidade, eu vou ter aqui, eh, essa parte aqui e fazer a parte da proporcionalidade. Então, H, ela está proporcional a 1/8. Lembra lá que a gente fez na parte da semelhança de triângulo, tá? Nesse caso aqui, como é uma semelhança, tá bem tranquilo, não preciso trabalhar o teorema de Pitágoras, né? Também um todo, mas já fica a dica aí para vocês também, tá? Então posso trabalhar a parte de proporcionalidade, ó, tá? A relação aqui, ó, aplicar proporcionalidade direta, certo? Deixa eu arrumar aqui minha. A gente pode trabalhar a proporcionalidade direta, ó. Então, proporcionalidade direta, a gente tem proporcionalidade direta e indireta, tá bom? Então, nessa proporcionalidade direta aqui fica mais tranquilo para a gente trabalhar, beleza? Então, eu tenho a semelhança também de 30, né? Então, de 30 para 2, então eu vou fazer essa parte proporcional, ó, ok? Ok, proporcional aqui, e aí a gente vem para a parte do cálculo, como que a gente arma. Faço lá o cálculo, ok? Pegando a metade e multiplicando pela outra parte. E aí eu vou obter, se eu chegar, vou obter o resultado de 27 metros, né? Então, se eu fizer toda essa parte da proporcionalidade, né? Então, eu vou pegar a metade, né? 30, qual que é a metade de 30? 15, né? 15 vezes, ah, vezes 15 vezes 1,8 metro, a gente vai chegar em 27 metros, ok? E aí é onde a gente tem como resposta aí da questão 27 metros. Tranquilinho de fazer, uma questão tranquila de fazer, né? E a gente passa aí já se precaver se a gente vai usar teorema de Pitágoras, se a gente vai usar uma proporcionalidade, tá bom? E aí fica essa dica aí para a gente ter cuidado e cautela, né? No nosso caso aí, semelhança a gente trabalha com aquela parte a gente trabalha com aquela parte que a gente viu de figura lado a lado, lado, né? Lembra lado, ângulo, lado, e assim a gente vai. Vamos lá para a próxima questão. A figura representa um triângulo, um retângulo de vértice A, B, C, onde segmentos de reta D e E é paralelo ao lado AB do triângulo. Aí ele vem e fala: se o segmento AB é igual a 15 centímetros, AC é igual a 20 centímetros e AD é igual a 8 centímetros, a área do trapézio ABED em centímetro quadrado é um exercício bem tranquilo também de se fazer, né? Então aqui a gente tem basicamente aí ele fala de paralelo, né, gente? Então a gente pode pensar na questão
A gente pode pensar também no teorema de Tales, né? E a gente trabalha com as informações que ele está sendo solicitado. Então, nesse quesito aqui, como que eu vou executar esse cálculo? Vamos lá, vamos se concentrar aqui. Então, AB, então, segmento AB. Então, eu tenho um segmento AB aqui, né? E aí a gente vai pensar nisso aqui. E tem, então, AB, A, AB, vale 15 centímetros, eu tenho ele aqui. O segmento AC, eu tenho ele aqui. E o AD, A e D, então eu tenho A e D, é 8 centímetros. Mas eu não tenho esse segmento, né, do C, E e CD e CB. É isso que a gente vai buscar como informação, né? Então, essa premissa que a gente vai trabalhar. Vamos pensar aqui. Se a gente está analisando os lados, né? Se a gente está analisando aqui, no nosso caso aqui, a parte dos lados que ele já informou para a gente, que está no enunciado, da semelhança entre triângulo C, D e E, C, A e B, a gente tem essa informação. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou montar o segmento, né? Então, qual que é o segmento que eu vou montar, né? Então, eu tenho lá, ó, segmento, né? Então, a gente tem aqui uma parte que já tem uma divisória, então eu vou colocar D, segmento, DC, tudo isso sobre AC, ok? Então, DC e depois eu tenho o AC. Eu posso falar que ele é igual, né, a DE, tá? Então, DE. Então, ele é semelhante aqui. Ele tem, perdão, aqui é o segmento, né? Segmento DE, que é o DE, DC. Qual outra parte que eu posso trabalhar também sobre? Eu posso colocar AB, que está também para AC. Opa, B, segmento, tá bom? Segmento. E, e aí ele ficaria, vamos ver se ele ficaria exatamente isso aí, ó, tá? Então, na verdade, lembra que eu falei lá sobre a gente, que a gente não tinha uma parte, a gente já poderia pensar, ó, a gente vai fazer ele menos, né? Onde a gente vai chegar na seguinte medida. Então, vamos pensar aqui, ó. Então, DC, qual que é o valor? Eu tenho DC, eu tenho DE, né? Então, eu vou ficar com ele mais ou menos nesse formato. Então, eu vou ter 20 menos 8, que eu vou pegar a outra parte do DE, né? Que eu vou ter que descobrir esse DE. Ah, tudo isso sobre 20. Né? E aí eu vou ter que fazer meu cálculo, que eu vou chegar em, né, aqui, colocar um igual aqui, e vou colocar um igual aqui também, tá? Então, igual aqui, igual aqui. Então, eu tenho o DC, coloquei aqui, menos o 8, que é
o que está faltando, e aí o AC, que isso eu já posso fazer já de cabeça também, né, claro. E o AC, vai ser o 20, né, tá bom? E aí eu vou fazer ele no seguinte formato, ó. Qual que é o segmento de DE, né? Então, o segmento de DE consequente de uma forma conse vai ficar 12, né? Então é esse menos esse daqui, mais 15. Tudo isso sobre o 20, né? Então, porque esse daqui eu passei ele lá para cima, ó, essa parte do segmento, para que eu tenha uma. E aí a gente continua, ok? Opa, olha só. E aí a gente vai chegar a 180 dividido por 20 vai dar 9, né? Isso, 9. Então a gente chega em 9. Então a gente descobriu aqui já uma partezinha aqui. Então já a semelhança entre os triângulos, né? Então entre os dois triângulos que a gente já tirou daqui, né? Então CDE, ó. Então tem um triângulo CDE e E. E depois eu tenho o C, ó. Então ele ficou assim, ó, o triângulo, ó. Triângulo. Na semelhança, ele tem C, D, E. E o outro é o C, A, B, tá? Lembrando, gente, esse daqui, ó, daqui para cá, ele vai ter uma ampliação, ó. Uhum. Daqui para cá a gente vai ter uma ampliação, olha só. O C e esse daqui, ó. Tá vendo o A aqui, ó? E o B também, ó. Imagine se eu pegar só esse triângulo é uma medida. Só esse triângulo aqui é uma medida. E se eu pegar ele um todo, né? É outra medida. Tá bom? Continuando. O que que a gente precisa? O objetivo do exercício, ele pede para que a gente calcule exatamente a área do nosso trapézio, tá? E aí onde a gente vai ter a seguinte fórmula para calcular, né? Então, lembra o Bzão, Bzinho, então aqui a gente pode fazer, né? Então o Bzão mais Bzinho, né? Então B maior, B menor, tudo isso sobre 2 vezes a altura, tá? Então a fórmula, se a gente for pesquisar aí, a gente também vai encontrar, tanto faz, né? S ou A, vai dar na mesma, tá? Então essa é a fórmula real, ó. Tá? Mais Bzinho, tudo isso sobre 2. Posso colocar ele, coloco ele aqui entre parênteses, vezes a altura, tá bom? Tá? Então essa é a fórmula para calcular a parte do trapézio, né? Então, como a gente tem esse trapézio, a gente vai calcular em cima dessa forma. Como que ficaria? Então, eu vou ter o AB, né? Mais, então, AB, ó, AB, então, segmento AB, mais DE, segmento DE tá aqui, perfeito? E tenho também o DA, ó, segmento DA, vezes o segmento DA, né? A gente já descobriu o DE, né? O DE a gente já sabe que ele vale 9, né? Então, que é essa parte aqui onde a gente já descobriu, né? Tá bom? Que é o nosso segmento DE. Esse a gente já descobriu, a gente já tem esse cálculo, tá bom? Então,
O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer esse cálculo aqui, tá? Onde eu vou buscar, então vai ser o S, né, de soma, então a base maior, qual que é o maior, né? Então vamos seguir essa fórmula aqui, AB, quanto que vale? 15, mais a base menor, quanto que vale? DE, quanto que vale? 9, vezes o 8, ó, né? Quanto que vale o DA, né? Então eu tenho DA, DA vale 8, eu já tenho ele aqui, ó, DA, tá bom? Que eu fiz o cálculo. Então DA ele vale 8, tudo isso sobre 2, perfeito? Tranquilo, confere. E aí, se a gente fizer lá o cálculo esse com esse, a gente vai obter 24 vezes 8, né? E aí eu vou fazer a multiplicação dele vezes 4, bom? E aí eu faço a multiplicação onde a gente vai chegar em 96 centímetros cúbico, certo? Então, a, a gente chega aí no, a gente chega aí no resultado, né, de 96 centímetros, 96 centímetros quadrados, o resultado, e como uma resolução executada com sucesso, tá certo? Gente, eu vou deixar uma lista de exercícios para que vocês possam trabalhar, possam treinar, pesquisar. Sigam a premissa da parte teórica ao qual foi trabalhada na aula de hoje, que ela é de suma importância, e em cima dessa parte de semelhança, tenta assistir várias vezes, caso vocês não interpretem, né, caso não consiga compreender, tá? E deixa um like lá, né? Faça pergunta se for o caso, né? E a gente pode trabalhar juntos aí. Bom, abraços a todos, boa sorte na prova de vocês.